Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, conforme havíamos combinado no vídeo anterior, continuamos falando da fisiologia do sistema reprodutivo feminino e hoje vamos falar sobre o ciclo menstrual. É importante que vocês saibam que o controle do ciclo menstrual ele se dá de forma endócrina, ou seja, através de hormônios. Tá? Hormônios esses oriundos de 3 níveis, que, aliás, vocês já conhecem. Hipotálamo, através do GNRH, hipófise, ou especificamente adenohipófise, a partir das gonadotrofinas hipofisárias, que são FSH e LH, e ainda no ovário, porque lá no ovário são produzidos 2 hormônios também, que fazem parte do controle endócrino do ciclo estral, que são o estrogênio, ou estrógeno, se vocês preferirem, lembrando que estrogênio ou estrógeno é um nome que engloba, na verdade, mais de um hormônio, tá? E quando a gente fala em estrogênio ou estrógeno, na verdade, o hormônio que nos interessa é o estradiol, tá? Ainda existe a estrônia e o estriol, mas o que nos interessa é o estradiol. Esse estradiol, esse tipo de estrogênio, é produzido pelo folículo em desenvolvimento. Tá? Então, aquele folículo que está demonstrado aqui, que está se encaminhando para a ovulação, está se desenvolvendo mais do que os outros naquele ciclo menstrual, ele produz grande quantidade de estrógeno, e esse estrógeno é o sinal que vai lá no hipotálamo, estimula o hipotálamo a liberar GNRH, essa é a principal função do estrógeno neste momento. Ele, além de estimular o hipotálamo a produzir e liberar o GNRH, ele também age de forma direta aqui na adenohipófise, estimulando a síntese e a secreção também de LH. Mas isso aqui é menos importante, tá? Porque quem controla o a liberação, a secreção de LH é o GNRH. Então, vamos imaginar que o estradiol na adenopófise, ele age mais sobre o FSH, tá? Então, o estradiol, o estrogênio, que é um tipo de estrogênio, que é produzido pelo folículo dominante, tem esta ação direta no hipotálamo, estimulando a síntese e a secreção de GNRH, que, por sua vez, estimula a síntese e a secreção do LH, e o LH é o hormônio que vai estimular o rompimento deste folículo dominante e a liberação do óvulo que está no seu interior, ou seja, a ovulação. Tá? Esta ação do estradiol direto na adenopófise, ela está mais relacionada à inibição de FSH. Tá? Existe um outro hormônio que a gente vai ver aqui mais adiante, que também é produzido neste folículo em desenvolvimento, que se chama de inibina. Vai aparecer a inibina mais adiante, vocês vão ver. Essa inibina, que eu vou tentar abreviar ela aqui, ó, né? Essa inibina, tá? A principal função dela é inibina, tá?
a principal função dela é inibir FSH. Por quê? Porque o FSH é o hormônio que vai estimular o desenvolvimento dos folículos. Só que agora, nesta parte final, o desenvolvimento já está pronto. Então, não precisa mais desenvolver esse folículo. O que precisa agora é ovular esse folículo. Então, a inibina, que é produzida também pelo folículo em desenvolvimento, assim como o estrogênio, inibe FSH. Então, a adenipófise diminui a secreção de FSH, este folículo agora já está pronto para ovular, o que ele precisa é do LH para que ele ovule, tá? Então, eu só estou, assim, falando de forma rápida isso aqui, porque você, de certa forma, retomando, nós já conversamos lá na Físio A, né, no sistema endócrino, só estou retomando para que a gente dê uma relembrada. Além disso, no ovário, além do estrogênio produzido pelo folículo em desenvolvimento, após a ovulação deste folículo, né, ali onde havia, naquele local do ovário, onde havia o folículo que ovulou, certo? Se forma um corpo lúteo. Este corpo lúteo é abreviado por esta sigla aqui, né? CL. O corpo lúteo, então, se forma no local aonde havia o folículo que ovulou. Quem estimula essa transformação das células foliculares em células luteais? Ou seja, quem estimula a formação do corpo lúteo a partir daquelas células foliculares ali, daquele folículo que ovulou? É também o LH. E aí a gente entende bem o nome do LH. Né? O LH, nesse momento, ele tem duas funções fundamentais. A primeira é estimular a ovulação, certo? O rompimento deste folículo dominante. E o segundo é estimular a transformação das células foliculares, deste folículo que ovulou, em células luteais. Em outras palavras, estimular a formação do corpo lúteo. Tá? E este corpo lúteo tem a função de, quando ele se forma, de produzir progesterona. Então, a progesterona é o hormônio produzido pelo corpo lúteo. Tá? Então, enquanto havia um folículo aqui em desenvolvimento, estava sendo produzido estrogênio. Houve a ovulação, houve a transformação destes restos foliculares, entre aspas, né, destas células foliculares em corpo lúteo, e aí o ovário, então, através do corpo lúteo, passa a produzir progesterona. E a função da progesterona é manter a viabilidade embrionária, porque sempre que há ovulação, o organismo da mulher entende que haverá fecundação, e se houver fecundação, dentro de poucos dias haverá um embrião no útero. E a progesterona, então, tem a função de manter a viabilidade, ou seja, manter o meio ambiente uterino compatível, né, favorável ao desenvolvimento deste embrião que chegou, né, ou eventualmente chegaria no útero. Tá? Então, essa é a função da progesterona. Muito bem. Relembrada esta parte, passamos para a próxima figura, onde vocês verão aqui representado o ciclo menstrual, que vocês sabem, se repete em média, a cada 28 dias, certo? Então, o ciclo menstrual ele está representado aqui, em cada uma dessas linhas, sob um olhar diferente. Mas esse ciclo menstrual está separado em linhas por questões didáticas, né? Porque para que a figura fique mais compreensível
melhor de ser entendida, porque evidentemente que todos esses eventos que estão separados, eles ocorrem concomitantemente. Antes da gente entrar especificamente nesta figura, eu quero dizer para vocês o seguinte: é fundamental que vocês saibam que o ciclo menstrual, o primeiro ciclo menstrual, né, ele se inicia com a menarca, a primeira menstruação. E a partir do momento que ocorre a primeira menstruação, certo? Esta primeira menstruação vai ocorrer em torno, aproximadamente, 2 semanas após a primeira ovulação, mas a primeira ovulação não se observa, né? Porque a ovulação é um evento que ocorre no ovário, portanto, interno, certo? Mas a menstruação se observa. Então, a primeira menstruação, a partir da primeira menstruação, entende-se que aquela menina entrou na puberdade, ou seja, ela iniciou a puberdade, né? A partir da primeira menstruação. Muito bem. E como o nome mesmo já diz, é um ciclo, né? Então, estes ciclos, eles se repetem a intervalos regulares, certo? Desde que a mulher não esteja gestante, não esteja grávida. Durante a gestação, obviamente que não há ciclo menstrual, certo? Porque o grande objetivo do ciclo menstrual é fazer com que haja a ovulação. Uma gestante não tem nenhuma razão para ovular, certo? Muito bem. E este ciclo menstrual se estende até a menopausa, onde então cessam esses eventos em função da diminuição na produção destes hormônios envolvidos no controle, né, endócrino do ciclo menstrual, especialmente na diminuição dos níveis de estrógeno e, consequentemente, dos demais. Muito bem. Dito isto, vamos então explorar um pouco melhor esta figura, entender um pouco melhor esta figura. Deixa eu pegar minha caneta de novo aqui. Muito bem. Nesta primeira linha aqui, vocês estão vendo representados as concentrações sanguíneas, né, pessoal? Sanguíneas ou plasmáticas, se vocês preferirem, que plasma é a parte líquida do sangue, onde os hormônios estão circulando. Mas, enfim, concentrações sanguíneas dos hormônios gonadotróficos, ou seja, das gonadotrofinas hipofisárias, que eu há pouco lembrei vocês quais são, FSH e LH. Tá? Então, aqui representa as concentrações sanguíneas ao longo do ciclo menstrual. Vejam aqui embaixo que estão representados os dias, né? E ele pegou aqui 28 dias, né? Que é a média, ou a quantidade esperada de dias. Muito bem, então ao longo desses 28 dias, que representam um ciclo menstrual, temos aqui as concentrações sanguíneas de FSH e de LH. Ao mesmo tempo, se nós observarmos lá no ovário, os eventos que ocorrem no ovário estão representados nesta segunda linha, também ao longo dos 28 dias do ciclo menstrual. Na terceira linha, estão representadas as concentrações sanguíneas dos hormônios ovarianos, ou seja, daqueles hormônios que são produzidos no ovário, e que eu também há pouco chamei a atenção de vocês, né? Falei do estrogênio, ou estrógeno, como vocês preferirem, ou ainda estradiol, que é um tipo de estrogênio, né? Que é produzido pelo folículo em desenvolvimento.
Falei para vocês da inibina, que também é produzida pelo folículo em desenvolvimento. E falei da progesterona, que por sua vez é produzida pelo corpo lúteo, que é aquela estrutura que se forma graças à ação do hormônio luteinizante, que é o LH, naquele local aonde existia o folículo que ovulou. E nesta quarta linha está representado, ou estão representados, os eventos que ocorrem na parede uterina, especificamente no endométrio uterino, tá? Que é a camada mais interna do útero. Então, nós, lá no útero, na parede uterina, ou a parede uterina é constituída pelo endométrio, que é esta camada que vocês estão vendo aí, é a mais interna, né? Está em contato com a luz do órgão. Logo depois do endométrio tem a camada muscular, que é o miométrio, que obviamente é músculo liso, né? Porque se é músculo de parede de órgão, é músculo liso. E a camada mais externa, que é a cápsula do órgão, que é o perimétrio, pouco falado. Tá? Então, estas 4 linhas mostram para vocês os eventos que ocorrem em termos hormonais, dos hormônios envolvidos no controle do ciclo menstrual, os eventos que ocorrem no ovário e os eventos que ocorrem no endométrio. Tá? Esta linha bem debaixo aqui não nos interessa, traz as variações de temperatura corporal que acontecem ao longo do ciclo menstrual, mas essas temperaturas elas são muito variáveis entre mulheres e a gente não nos interessa por enquanto, né? Algumas mulheres até utilizavam a avaliação da temperatura corporal para ver o momento da ovulação e etc e tal, mas isso não nos interessa por enquanto, tá? Então vamos nos concentrar nas 4 linhas acima ou de cima, certo? Muito bem. Então, se nós olharmos essas 2 primeiras linhas aqui, vamos tentar ver todas elas, certo? Então, o que está acontecendo no dia 0 do ciclo menstrual? Qual é o dia 0 do ciclo menstrual? Vamos seguir a figura aqui, e o que ele considerou como dia 0 deste ciclo menstrual que a gente está vendo aí, é o primeiro dia da menstruação, ou seja, o início da menstruação que está representado aqui, ó. Tá? Então, aqui está o começo, né, da menstruação, no dia 0. Vamos ver o que está acontecendo, então, lá no endométrio uterino. O que começa a acontecer é a descamação do endométrio, certo? E esta descamação do endométrio vai se prolongar por alguns dias, 3, 4, até 7 dias, e ele considerou aqui, ó, 7 dias, certo? Que é justamente o período menstrual, tá? Por que ocorre essa descamação do endométrio? No ciclo anterior, o endométrio, as células endometriais e os vasos sanguíneos que irrigam o endométrio, eles se proliferaram, esperando a chegada de um embrião, que não houve, não chegou o embrião lá. Não houve fecundação, portanto, não houve chegada do embrião no útero. E o endométrio, então, percebendo que não há embrião, ele busca se renovar, certo? E para que se renove, para que ocorra a renovação, digamos assim, ele precisa se desfazer de todas aquelas células que se proliferaram e de todos aqueles vasos sanguíneos que se proliferaram, né, que se formaram. Formação de vaso sanguíneo chama-se angiogênese. Então, ocorreu angiogênese no ciclo anterior e proliferação de células endometriais. Agora, que não há embrião, há a descamação do endométrio,
rompimento desses pequenos vasos sanguíneos, e isso, então, caracteriza a eliminação deste conteúdo, né, através da menstruação. Muito bem. Em termos de hormônios sanguíneos das gonadotrofinas, né, os níveis neste momento ainda estão praticamente basais, ou seja, níveis baixos, né? Lá no ovário, o que está acontecendo neste momento lá no ovário, ainda no início do ciclo? Pequenos folículos ovarianos estão sendo recrutados, ou seja, é importante que você saiba que todos os folículos que existem no ovário de uma mulher se formaram enquanto ela ainda estava na vida fetal, certo? Enquanto ocorria aquela determinação do sexo gonadal, lá, a formação dos ovários, né, a partir daquelas células gonadais indiferenciadas, certo? Então, enquanto estava se formando o ovário, estavam se formando todos os folículos ovarianos que a mulher vai possuir ao longo de toda a sua vida, certo? Não há formação de folículos ovarianos após o nascimento. Depois que o ovário está formado, lá ainda na vida fetal, não ocorre mais formação de folículo ovariano. O que ocorre é desenvolvimento dos folículos ovarianos. Isto já começa a acontecer na própria vida fetal, certo? Depois do nascimento da menina, 2, 5, 8 anos de idade, ocorre desenvolvimento de folículos ovarianos, né? E o esperado é que na idade de 12, 13, atualmente 14 anos, ocorra então a primeira ovulação, né? Que é um folículo que desenvolveu ovular, graças aos níveis hormonais que naquele momento estão já já estão em níveis sanguíneos adequados para que então ocorra a primeira ovulação. Acho que interessa para vocês, e talvez vocês já tenham ouvido falar disso, lido, enfim, alguma experiência, que já há alguns anos tem ocorrido a primeira menstruação ainda na fase infantil, né? A gente ouve falar de meninas e crianças, né? Menininhas com 8, 9 anos de idade, que às vezes já apresentam a primeira menstruação, quando isso normalmente seria esperado aos 12, 13, 14 anos de idade, às vezes até um pouco mais tarde, né? E isso tem sido atribuído muito à alimentação, né? A alimentação, digamos assim, inadequada, que alimentação especialmente a alimentação também um pouco de sedentarismo, né, das crianças, que faz com que haja um ganho de peso exagerado, né, levando essas meninas a um sobrepeso e podendo então antecipar, né, em função do acúmulo de tecido adiposo, antecipar, e às vezes de forma bastante acentuada, o início da menstruação. Tá? Para vocês terem uma ideia, existe um trabalho muito curioso que comparou a idade média do início da puberdade, ou seja, da primeira menstruação, né, da menarca, no final do século XIX e no final do século XX. Isso em alguns países do norte da Europa. Tá? Então, eles avaliaram a idade média de meninas que iniciavam a menstruar, né, com 100 anos de diferença, final do século XIX, final do século XX. No final do século XIX, a idade média de início da menstruação era de 17 anos. 100 anos depois, ou seja, no final do século XX, nestes mesmos países,
a idade média de início da menstruação era de 14 anos, ou seja, diminuiu 3 anos nesses 100 anos, né? Basicamente em função da mudança nos hábitos alimentares, certo? Evidentemente que nós estamos comparando duas épocas muito diferentes do ponto de vista, em tudo, né? Mas especialmente do ponto de vista de oferta nutricional, que é o que nos interessa, né? Ao final do século XX, nós tínhamos isso no mundo inteiro, né? Mesmo naqueles países mais pobres, nós tínhamos uma oferta de alimentos maior, né? Do que no final do século XIX. Mas tudo leva a crer que, e isso é comprovadamente conhecido, que a alimentação exerce influência sobre o início da puberdade, certo? E especialmente essa antecipação de forma acentuada da puberdade está associada com ganho, acúmulo de tecido adiposo. Tá? Então, por isso a importância, né, de uma dieta adequada, balanceada, já na infância, para que se evite, né, essa é praticamente uma epidemia nos Estados Unidos e no Brasil também houve, acho até que me parece, não sei, assim, não tenho dados sobre isso, mas olhando, né, crianças, me parece que já deu uma diminuída, até porque nos colégios eles começaram a proibir, em muitos colégios, a venda, né, desses produtos muito industrializados, né? Então, o pessoal está começando a ter cuidado. Mas isso é uma curiosidade que interessa diretamente a vocês, né? Pela área em que vocês estão se formando. Muito bem. Então, voltamos aqui para a figura, e lá no ovário, então, está iniciando o desenvolvimento de um novo grupo de folículos ovarianos, certo? E um destes folículos que inicia o desenvolvimento no início do ciclo menstrual irá chegar até a fase de folículo dominante e, consequentemente, irá chegar, ou será o escolhido, né, para ovular. Depende muito de características intrínsecas do próprio folículo. Tá? Muito bem. E em termos de concentração dos hormônios ovarianos, estes hormônios também ainda estão em níveis basais. Muito bem. Passamos, então, acompanhando a figura aqui, para o dia 7, que ele chamou aqui de final da menstruação. Em termos, então, de endométrio, termina, né, aquela fase de descamação do endométrio, ou seja, se encerra a menstruação e inicia-se uma nova fase de proliferação do endométrio, ou seja, de formação de novas células endometriais. Né? Um detalhe, esta descamação aqui, ó, esta morte celular, ela se dá por apoptose, que é a morte celular programada das células, né? Que é diferente de necrose. Necrose é algo indesejável, né? Que é necrose é a morte de células não programada. E a apoptose é a morte de células programadas, ou seja, é importante que em determinados momentos, determinadas células do corpo sejam substituídas, e elas morrem por um processo chamado de apoptose. E é exatamente isso que acontece com as células endometriais. Muito bem. Então, a partir do final da menstruação, então, ele chamou aqui de dia 7, né? Começa a formação, a proliferação do endométrio, com formação de novas células endometriais e também de novos vasos sanguíneos, angiogênese. Em termos de hormônios gonadotróficos, o LH demonstrado nesta linha rosa, vermelha, enfim,
ainda em níveis basais, e os níveis de FSH já levemente aumentados, e justamente esses níveis de FSH aumentados é que estão estimulando o desenvolvimento dos folículos ovarianos, porque, afinal de contas, o FSH é o hormônio folículo estimulante. Né? O nome já diz tudo. Em termos de hormônios ovarianos, também, né? Inibina em níveis basais, progesterona ainda zerada, né? Em níveis basais, e na medida em que os ovários, os folículos ovarianos vão se desenvolvendo, vão crescendo, os níveis de estrógeno também vão acompanhando esse crescimento e vão levemente se elevando. Muito bem. No dia 14, que é justamente a metade deste ciclo de 28 dias que ele está representando aqui, né? O que temos em termos de endométrio? Já temos um endométrio com uma proliferação considerável, né? Percebida aqui pelo espessamento deste endométrio, né? Certo? Temos aqui, agora, lá no ovário, um folículo dominante, alguns chamam de folículo de Graff, ou seja, um folículo pronto para ovular, que se desenvolveu nessas últimas 2 semanas. Temos um aumento, especialmente aqui, deixa eu apagar. No momento em que temos o folículo ovariano, isso aqui é um intervalo muito pequeno de tempo, tá, pessoal? Talvez um dia. O FSH fez o seu papel e fez com que o folículo se desenvolvesse na maior parte do período. Este folículo em desenvolvimento, folículo dominante especialmente, produziu muito estradiol, produziu também uma quantidade considerável de inibina. O que esta inibina principalmente fez? Fez com que diminuísse os níveis de FSH aqui no finalzinho do desenvolvimento folicular, porque o folículo já está desenvolvido, não precisa mais desenvolver ele agora, e principalmente este aumento de estradiol fez o quê? Este aumento de estradiol foi lá no hipotálamo, estimulou o pico de GNRH, ou seja, uma grande liberação de GNRH num espaço curto de tempo, de poucas horas, e o GNRH, que não está representado aqui, poderia estar, né? Não está, o GNRH fez o quê? Estimulou o pico de LH, ou seja, é uma grande liberação de LH num intervalo curto de tempo. E aí vocês estão vendo, eu vou até marcar de cor diferente aqui, vocês estão vendo um aumento brusco de LH aqui, ó, ou seja, o pico de LH. O que o pico de LH faz? Estimula o rompimento da parede do folículo dominante e a liberação do óvulo que aparece aqui, ou seja, estimula a ovulação. O pico de LH estimula a ovulação, certo? E a ovulação se dá exatamente na metade do ciclo menstrual. Tá? A literatura cita entre 9 e 14 dias do ciclo menstrual, mas para fins didáticos a gente assume que a ovulação ocorre na metade do ciclo menstrual. Muito bem. O que mais o LH faz, então, além de estimular a ovulação? Estimula a luteinização das células foliculares. Em outras palavras, a transformação das células foliculares que restaram aqui em corpo lúteo. Tá? Se forma, então, a partir da ovulação, o corpo lúteo, certo? Vou apagar aqui um pouco para não ficar muito bagunçado. Pessoal, nós já passamos aqui do nosso tempo, tá?
E eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai muito longo, o vídeo fica muito pesado, talvez alguns tenham dificuldade em abrir ou em baixá-lo. Paramos, então, hoje, na metade do ciclo menstrual, ou seja, justamente no período da ovulação. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar o ciclo menstrual, na segunda etapa do ciclo menstrual. Né? Hoje nós vimos a menstruação, nós vimos a fase proliferativa, que é a fase de crescimento dos folículos ovarianos, certo? E vimos a ovulação, certo? Que ocorre na metade do ciclo menstrual. Paramos por aqui hoje. Desejo uma excelente semana para todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vou mandar um áudio para o grupo do WhatsApp com recados importantes, tá? Um abraço. Tchau, tchau.